cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a primeira rodada do Cartola de 2026. Eu sei que não deu tanto tempo de sentir saudades assim, mas eu estava com muitas saudades de vocês aqui do canal do Cartola. Eu começo desejando um feliz 2026, que seja uma temporada incrível para cada um que nos segue por aqui. É muito legal ter a companhia de vocês, ter essa troca ao longo do ano, que desta vez começa bem mais cedo, agora em janeiro, ou seja, 12 meses de Cartola em 2026. É uma temporada com muitas novidades. A principal é a liga no valor de R$500 mil, a liga premiada do Cartola. Se você ainda não se inscreveu na liga, não perde tempo, faça a sua inscrição. E outra liga que eu quero divulgar aqui para vocês é a minha liga, Liga Clássica da Cami Campos. Quem for o campeão ou a campeã dessa liga vai levar esta camiseta aqui do Cartola, que ficou incrível, eu amei muito, tá muito linda. Então, para quem quiser concorrer a essa camisa aqui do Cartola, se inscreva também na minha liga, Liga Clássica da Cami Campos. Vou deixar o link fixado para vocês aqui também. E é isso, chegamos à primeira rodada da temporada. E eu já começo falando que é uma rodada extremamente difícil, talvez a mais difícil dos últimos tempos. Jogos equilibradíssimos. O mercado fecha nesta quarta-feira, às 6h59 da noite. E antes do fechamento, teremos acesso a algumas escalações, o que é muito importante. Jogos das 7 da noite. Atlético Mineiro e Palmeiras na Arena MRV. Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio. No mesmo horário, Coritiba recebe o RB Bragantino no Couto Pereira. Também às 7 da noite, Vitória e Remo no Barradão. 7h30 da noite, Fluminense e Grêmio no Maracanã. 8 horas da noite, Corinthians recebe o Bahia na Vila Belmiro. Esse jogo vai ser na Vila. Ainda na quarta-feira, mais 2 jogos. Chapecoense e Santos na Arena Condá. 8 horas da noite, 9h30 da noite, São Paulo e Flamengo no Morumbis. Fechando os jogos de quarta-feira, indo para quinta-feira, 2 partidas. Mirassol e Vasco no Maião, 8 horas da noite. E o último jogo que fecha a primeira rodada, Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos, 9h30 da noite. E sim, jogos dificílimos. Eu não sei apontar qual seja talvez o mais favorito, a grande certeza aqui para o Cartola, mas uma coisa é fato, início de campeonato, início de temporada, o foco é o quê? Na valorização. Então é importante escalar jogadores mais acessíveis nesse início de temporada. É claro que tem alguns nomes que chamam a atenção, não vou negar, estou com a Arrascaeta no meu time, porém o reserva de luxo também está no meio de campo. Enfim, logo mais vocês vão ver a minha escalação, mas adianto que o principal, o foco realmente é na valorização. Cuidem desse patrimônio de vocês. Sem cartoletas, dá para fazer um grande time pensando em valorização e também em pontuação. De olho nele para a primeira rodada do Cartola 2026, a regra continua a mesma, indicar o nome menos visado, menos escalado. E o primeiro nome é o do atacante Lucas Ronier, do Coritiba, que joga em casa diante do RB Bragantino. O fato aqui é a importância em relação à valorização. O Ronier custa somente 4 cartoletas, é um nome de muito custo-benefício para a rodada. O Coxa joga em casa diante do RB Bragantino, que até então não levou gols em 2026, mas independente disso, a questão aqui é no patrimônio. O Ronier é um atacante que se movimenta bastante, que entrega a média básica e pode garantir uma boa valorização na primeira rodada. E agora, sem mais delongas, a escalação prévia do Olé feminino para a primeira rodada do Cartola. No gol, Walter do Mirassol. Mirassol recebe o Vasco. Foi um dos grandes goleiros do ano passado, é um goleiro que passa bastante segurança também, e sem contar que custa somente 5 cartoletas, um ótimo custo-benefício para a primeira rodada. Lateral escalada com 2 nomes bem acessíveis para a primeira rodada, Ramon, do Vitória, que custa 5 cartoletas, o Vitória joga em casa e recebe o Remo, ele precisa de aproximadamente 2,70 para começar a valorizar, cobra alguns escanteios, que é interessante.
E também o Walter Clar, lateral da Chapecoense, que joga em casa diante do Santos. Ainda mais barato, tá? 4 cartoletas, 2,16, o mínimo para valorizar. Um detalhe aqui em relação à escalação dele é que ele bate pênalti, que é um grande diferencial aqui para o lateral. E, além disso, por vezes, a Chapecoense joga numa linha de 3 zagueiros e ele fica mais ofensivo. Fecho a minha defesa com os 2 zagueiros escolhidos para a primeira rodada. O primeiro deles é o James, zagueiro do Fluminense, que no ano passado defendeu o Mirassol e foi o zagueiro com mais desarmes aqui no Cartola. Foi eleito bom e barato também aqui na zaga, custa 6 cartoletas. Na outra zaga, o Vitor Gabriel, do Internacional, que joga em casa diante do Atlético Paranaense. 4 cartoletas para o Vitor Gabriel, mínimo para valorizar de 2,16, um ótimo preço para a primeira rodada. Meio de campo escalado, e sim, eu economizei bastante na minha defesa, no meu ataque também, justamente para começar a minha meiuca aqui com o Arrascaeta, meio-campista do Flamengo. É um jogo fora de casa diante do São Paulo, um jogo extremamente difícil. É bem verdade que sim, porém é o jogador que me passa maior confiança. Vocês bem sabem disso, e é justamente por escalar o Arrascaeta e ele ser o jogador mais caro da temporada, eu optei pelo reserva de luxo no meio de campo também. O Arrasca custa 23 cartoletas, é um valor super alto, e eu super entendo quem não quer arriscar, tá tudo certo, mas aqui na minha escalação eu estou com ele no momento, né? Vamos aguardar maiores informações em relação ao Flamengo, mas por enquanto mantenho o Arrasca aqui no meu time. Na segunda vaga, o Lúcio Acosta, meio-campista do Fluminense, que enfrenta o Grêmio. O Lúcio Acosta fez ótimos jogos na reta final do ano passado, com bastante média básica também, cobra algumas bolas paradas, ele custa 8 cartoletas, 4,32 é o mínimo para valorizar. Fecha o meio de campo com o Alan Patrick, meio-campista do Inter, que enfrenta o Atlético Paranaense. O Alan Patrick, que é a referência do time do Internacional, tem as bolas paradas, faltas, escanteios e pênalti, o que sempre é um grande diferencial. E agora o setor das grandes mitadas, que é no ataque. Começo meu ataque com uma dobra do Coritiba, com o Pedro Rocha e com o Lucas Ronier. É bem verdade que o RB Bragantino ainda não levou gols em 2026, e eu super respeito isso, porém pensando na valorização, os nomes que chamam a atenção na rodada. O Pedro Rocha é o centroavante, custa 7 cartoletas, no ano passado ele foi o artilheiro da Série B. Já o Lucas Ronier custa somente 4 cartoletas e tem a possibilidade de entregar uma média básica interessante nesse jogo. Portanto, fiz esta dobra. Fecho o ataque com o Renato Kaiser, atacante do Vitória, que enfrenta o Remo. O Renato Kaiser é a referência no ataque do Vitória, tem o pênalti também, que sempre é um grande diferencial, e custa somente 6 cartoletas. De técnico, Paulo Pesolano, do Internacional. Banco de reservas, dá para fazer o hack do goleiro. Eu farei o hack do goleiro, faça você também, que é importante, ainda mais nesse início de temporada. Na zaga, o Vitor Caetano, zagueiro da Chapecoense. Na lateral, Matheus Silva, do Vitória. Meio de campo com Josué, do Coritiba. Ataque reserva, o Lavega, atacante do Coritiba também. Eu comentei que meu reserva de luxo era no meio de campo e eu optei pelo Josué do Coxa. É um nome que eu gosto bastante. Por momentos aí ele esteve titular no meu time, inclusive. O Josué, ele tem as bolas paradas, faltas, escanteios e o pênalti também. É bem diferencial, custa somente 6 cartoletas e por enquanto ele é o meu reserva de luxo. Gastei 23 cartoletas no Arrascaeta, então é óbvio que ele vai ser o meu capitão para a primeira rodada aqui do Cartola. E eu também entendo quem não quiser escalar o Arrasca, até porque mais de 20 cartoletas é um valor super alto, por isso que eu equilibrei bastante na minha defesa e no meu ataque também, para gastar um pouco mais aqui na escalação do Arrasca. E assim ficou a escalação prévia do Olé feminino para a primeira rodada do Cartola 2026. No gol, Walter, goleiro do Mirassol, em uma lateral Ramon do Vitória e na outra Walter da Chapecoense. Zaga escalada com James do Fluminense e o Vitor Gabriel do Internacional. Meio de campo com o Arrasca do Flamengo, Arrasca como capitão para a rodada, Alan Patrick do Internacional e o Lúcio Acosta do Fluminense. No ataque, uma dobra do Coritiba com Pedro Rocha e o Lucas Ronier, além do Renato Kaiser, atacante do Vitória. De técnico, Paulo Pesolano, técnico do Internacional, e o time custou 86 cartoletas. E aí, pessoal, o que acharam da minha escalação? Escalaram quantos jogadores iguais?
Escolheram quem de capitão? Escalaram ou não o Arrascaeta? Me contem tudo aqui nos comentários. Como eu comentei, eu economizei na minha defesa, no meio de campo, até mesmo no ataque, justamente para gastar um pouco mais e ter o Arrascaeta na minha escalação. Porém, até o fechamento do mercado, muita coisa pode mudar aqui no meu time. Portanto, siga o meu perfil, o perfil do Cartola, para não perder nenhuma atualização, nenhuma notícia do Cartola em 2026. Obrigada pelo carinho e pela presença no primeiro vídeo da temporada 2026. Estou super feliz, super empolgada, com a expectativa lá no alto. E eu desejo uma temporada de grandes mitadas e, é claro, de muita valorização nessa primeira rodada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!